Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma aula do nosso curso de elaboração de projeto de pesquisa, certo? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre dois elementos que muitas vezes não são obrigatórios, certo? Mas lá no nosso modelo de projeto de pesquisa a gente colocou lá como elemento entre os elementos que são obrigatórios, porque existe muita variação, tem gente que pede, tem gente que não pede. Se no seu edital não for obrigatório, você só vai lá, seleciona e apaga, porque o modelo é editável, né? Tá lá em português, então você vai lá em Word, você vai lá, seleciona, pufa, apaga, mas se for obrigatório, já está lá num modelinho organizado para você utilizar, para você só preencher e mudar de acordo com as exigências do edital que você está passando, certo? A gente vai falar hoje sobre cronograma e orçamento. Como já falei, não é todo edital que exige, mas se exigir, e você não tomar cuidado com o que você está fazendo, você pode arranjar uma grande dor de cabeça para depois ter que resolver lá na frente. Pode ser despontuado e às vezes a gente não sabe nem de onde é que veio o tiro, porque não entende as particularidades da definição do cronograma e do orçamento da sua pesquisa, certo? Então, antes da gente começar aqui a aula, eu queria pedir a você que está aí acompanhando todas as aulas do nosso curso, que deixe o like, se não se inscreveu no canal, se inscreve, certo? Ou compartilha a nossa página lá no Instagram, Quero Passar no Mestrado, certo? E para que mais pessoas que estão nessa mesma jornada que você possam ter a oportunidade de receber esses conhecimentos, de se preparar de uma maneira adequada, certo? Para conseguir também a sua entrada no mestrado, assim como você que está aqui batalhando a sua, certo? Então, beleza? Deixa o like, compartilha o canal, compartilha a página no Instagram e vamos ser felizes estudando e passando o mestrado, certo? Então vamos lá. Cronograma e orçamento é a aula de hoje. O cronograma serve para a gente se organizar e definir os prazos para a execução de cada uma das fases da nossa pesquisa. Não só a execução das fases da pesquisa, mas a execução é para você se organizar em relação aos prazos e todas as coisas que acontecem no mestrado, certo? O mestrado ele tem um tempo de 2 anos. Você deve fazer tudo dentro do tempo de 2 anos, certo? E, assim, de formas excepcionais é possível estender mais esse tempo. Por exemplo, quando eu fiz mestrado, a gente estendeu o tempo aí por mais um ano. Então, terminei com por volta de 3 anos o mestrado. Foi porque aconteceu uma pandemia de coronavírus e estava tudo fechado. Eu não tinha como fazer coleta. E a minha pesquisa precisava coleta com seres humanos. Então, eu tinha que esperar as pessoas voltarem a trabalhar, as pessoas se vacinarem para a gente conseguir fazer minimamente as coletas dentro dos laboratórios que a UFC dispunha para a gente fazer a pesquisa. Então, isso fez com que demorasse muito. E, então, além disso, que atrasou a minha pesquisa, existem outros prazos também dentro do mestrado que você deve concorrer, que você deve organizar para fazer também. Por exemplo, em alguns mestrados não é exigido a língua inglesa para você entrar, certo? Mas é exigido uma proficiência para você fazer a defesa. Então você tem que ter um cronograma ali para entregar essa proficiência na linguagem que é exigida, certo? Tem coisas que você tem que fazer no mestrado, você tem que fazer todas as disciplinas, você tem que fazer um item chamado qualificação, que funciona como se fosse uma pré-defesa para alguns orientadores, ou funciona como se fosse uma forma de você receber um feedback de como está o seu projeto de pesquisa antes de executá-lo, certo? Então depende muito de como o seu orientador vai querer fazer, mas é bom você colocar ali no seu cronograma um espaço, uma dedicação para essa qualificação, que é nada mais do que você apresentar o seu projeto de pesquisa para uma banca qualificada de pessoas que pesquisam dentro da sua área, certo? E aí eles vão te dar dicas, ideias para você mexer, para você modificar, para você qualificar mais o seu projeto, para ele ficar ainda melhor, certo? Então esse ritual ele acontece dentro dos processos de mestrado e você precisa contemplar isso no seu cronograma, certo? Do mesmo jeito você precisa contemplar o tempo da defesa. No geral, tem algumas coisas que precisam ser contempladas no seu cronograma para mostrar para quem está ali avaliando que você conhece um pouco disso, certo?
uma das coisas é, se você vai fazer pesquisa com seres humanos, você tem que deixar um tempo hábil para a submissão no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, certo? O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos é uma etapa obrigatória para toda pesquisa que envolve seres humanos. Então, se você vai fazer pesquisa com seres humanos, você tem que deixar aí um tempo hábil para esse processo de submissão. E aí o Comitê de Ética funciona com pessoas que já têm larga experiência em pesquisa com seres humanos. Você coloca a sua pesquisa lá, eles vão baixar a sua pesquisa, vão analisar ela e vão observar se tem algum tipo de infração ética ali que precisa ser modificada. E aí, geralmente, eles vão te devolver com alguma alteração que você precisa fazer, alguma alteração no texto em relação à explicação do termo de consentimento livre esclarecido, ou alguma coisa que você não escreveu muito bem ali no seu texto e que, se não fica claro, não dá para entender se tem uma infração ética ou não. Então, eles vão trazer todas esses feedbacks para você e você vai ter que ajeitar, mandar de novo, certo? E geralmente os comitês de ética e pesquisa se reúnem apenas uma vez por mês. Então, se você colocou, vamos dizer, no mês de janeiro, e aí eles se reuniram ainda, se você teve a sorte de submeter antes da reunião do mês de janeiro, ele vai ser analisado ainda no mês de janeiro. Você pode trazer um retorno em fevereiro, e aí se você ajeitar e submeter ainda em fevereiro, antes da reunião de fevereiro, pode ser que lá em março, ou seja, com 3 meses, na melhor da hipótese, você está com o seu projeto liberado para começar a coleta, certo? Mas na prática, o que acontece é que a gente não consegue nem submeter em janeiro, né? A gente vai deixar ainda para mexer junto com o orientador aí um mês e meio. E aí, quando você submete, você geralmente já perdeu a primeira reunião daquele mês, vai ser analisado no outro mês, certo? Se tiver uma fila grande ainda, nem é no outro mês, ainda vai esperar para a fila do outro mês. Então, na prática, certo? Na melhor das hipóteses, você vai ter aí entre uns 4 meses, mais ou menos, para que esse processo de submissão no Comitê de Ética em Pesquisa seja resolvido e você tenha ali o aval para poder começar a sua pesquisa, certo? Então vejo muitas vezes as pessoas errando e não colocando o tempo da submissão do Comitê de Ética em Pesquisa, e quando colocam aí um tempo de um mês, 2 meses no máximo, porque não entendem que esse processo, infelizmente, é um processo moroso e difícil até que você tenha a sua aprovação, certo? Então deixe um tempo, pelo menos 4 meses, para o seu comitê de ética, para depois você começar a sua coleta de dados. Coleta de dados é outra coisa que você precisa especificar. Em quanto tempo você pretende coletar todos os dados da sua pesquisa? E isso aí vai depender muito da natureza da pesquisa que você está fazendo, certo? Se você vai fazer um coorte prospectivo, que você vai acompanhar as pessoas por 6 meses, certo? Então não dá para dizer especificamente que a coleta de dados vai durar apenas 6 meses, certo? Isso é uma confusão que muita gente tem, certo? A não ser que você consiga coletar todo mundo dentro do primeiro mês da pesquisa, e aí você vai acompanhar todo mundo por 6 meses. Só aí você vai ter 7 meses de acompanhamento, de coleta de dados e de acompanhamento dessa amostra. Então não dá para resolver tudo em 6 meses, certo? Se você entender que você vai coletar uma parte da sua amostra num mês, outra parte da sua amostra no segundo mês, você vai levar mais ou menos ali uns 3 meses coletando a amostra, e para cada uma das pessoas que você pegar nessa sua pesquisa, você vai ficar acompanhando ela por 6 meses. Então, se as pessoas não entrarem todas no mesmo dia na sua pesquisa, isso vai fazer com que cada uma fique por 6 meses, e isso vai estender o tempo total da sua coleta, certo? Então, só aí você vê que provavelmente uma pesquisa que você tem um acompanhamento de 6 meses, ela vai durar aí pelo menos um ano de acompanhamento até você fechar toda a parte da coleta da sua pesquisa. Então, dependendo da metodologia da sua pesquisa, você consegue resolver a parte da coleta de dados mais rápido, ou vai ter que demorar mais tempo. E aí você tem que tomar cuidado, porque tem alguns modelos de pesquisa que a gente demora muito tempo nessa parte de coleta de dados, e aí os prazos do mestrado ficam muito estrangulados, certo?
Você tem que prestar muita atenção quando você coloca na sua pesquisa. Se você vai ficar acompanhando essa pessoa por 6 meses, se você vai ficar acompanhando essa pessoa por um ano, porque pode ser que você não consiga coletar pessoas suficientes para sua amostra de pesquisa dentro do tempo de 2 anos que o mestrado obriga a gente a fazer, certo? E aí, ou você vai ter que fazer uma apresentação de dados parciais na sua defesa, que é muito ruim, ou mostra que você não conseguiu desenhar um desenho de pesquisa que fosse compatível com o tempo do mestrado também, certo? Isso às vezes é uma escolha que a gente ainda tem que fazer antes, ali no processo de definição de objetivos e metodologia. Muitas vezes a gente vai descartando alguns tipos de pesquisa justamente pelo tempo e pela demora que a metodologia apresenta para a gente conseguir finalizar e não é o tempo compatível com o mestrado, certo? Então a gente precisa prestar muita atenção nessa parte da coleta de dados. Depois disso, você tem que prestar atenção também na qualificação e na defesa, certo? A defesa é a última coisa que você vai colocar no seu cronograma, mas você não pode deixar para o último mês, seja lá no mês 24 de 2 anos, certo? Tem que fazer a defesa um pouquinho antes, porque depois da defesa você recebe o feedback da sua defesa, né? A aprovação e o feedback do que você precisa melhorar na sua dissertação. Você tem que ter um tempo para ajeitar essa dissertação e para depois disponibilizar na biblioteca, e só aí é que você consegue dar entrada no seu certificado de conclusão do mestrado, certo? Então você tem que também ter essa margenzinha de manobra para poder fazer essas modificações, certo? Então observe como tem alguns detalhes no cronograma que você precisa colocar, e se você colocar errado, vai mostrar para quem está fazendo o seu julgamento que você não sabe do que você está fazendo, né? Você não tem uma ideia real de como funciona a implementação da sua pesquisa se você fizer isso errado, certo? Então tem que ter atenção nesses detalhes. Em relação ao orçamento, o orçamento é uma estimativa dos materiais que você vai precisar para realizar a pesquisa. Quantidade, custos e de fontes financiadoras também, certo? Então, o que você precisa observar em relação ao orçamento é que você vai ter que fazer uma estimativa necessária daquilo que a pesquisa vai precisar, né? Papel, quantas resmas de papel, por exemplo. Você vai aplicar 3 questionários, cada questionário tem ali na sua impressão leva 3 papéis e você vai aplicar com 200 pessoas, então você vai precisar aí de algumas resmas de papel se você vai imprimir todos os questionários. Quanto é que isso vai custar? Você vai precisar disponibilizar caneta para os pacientes, você vai utilizar quantas canetas, vai utilizar umas pranchetas, vai utilizar de pastas para guardar todos esses questionários físicos que foram aplicados. Tudo isso você vai descrever em uma tabela com os custos e faz a soma do total dos custos. E embaixo você coloca ali uma frasezinha indicando qual é a fonte financiadora, que na maioria das vezes os custos de financiamento vão ser arcados pelo pesquisador ou pelos pesquisadores envolvidos na pesquisa, certo? A grande maioria dos mestrados é assim, infelizmente, os indivíduos envolvidos na pesquisa que vão custear cada um dos custos relacionados com a pesquisa científica, mesmo que você não ganhe incentivo financeiro por meio de bolsa ou por edital de fomento à pesquisa, mesmo assim, na grande maioria das vezes, vai ser você quem vai financiar com o seu dinheiro a sua pesquisa no mestrado, certo? Infelizmente, esse é o Brasil, mas mesmo assim o pessoal faz pesquisa de ponta, mesmo assim, com todas essas dificuldades. Dá para fazer, é interessante você observar bem antes, entrar no site lá do seu programa de mestrado que você está tentando entrar, olhar o que é que já tem no laboratório que você não vai precisar comprar, certo? De equipamento, de laboratório, do que tem lá que você vai poder utilizar, certo? Porque aí você faz uma estimativa de custos mais dentro da realidade do que você vai precisar ali para a execução da sua pesquisa, ok? Então, não esquece, orçamento e cronograma são elementos que muitas vezes não são obrigatórios, mas se forem obrigatórios, precisam ser descritos nos seus detalhes, certo? O orçamento você vai detalhar os custos envolvidos,
o total dos custos e as fontes de financiamento. E no cronograma você vai detalhar as principais etapas da execução da sua pesquisa e da execução da sua jornada no mestrado, certo? Submissão do comitê de ética, tempo da coleta de dados, tempo da escrita da dissertação, o tempo para a qualificação da sua dissertação, o tempo para a sua defesa, certo? Especifica pelo menos isso para que você tenha aí uma boa organização e que não vá perder ponto por ter feito uma determinação errada fora da realidade para aquilo que você está querendo fazer no seu projeto de pesquisa, ok? Beleza? Você gostou dessa aula? Então deixa o like, compartilhe o nosso canal com seus amigos, né? Com as pessoas que você conhece que estão aí nessa trilha da seleção do mestrado, para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento e possa também conseguir a sua aprovação no mestrado, certo? Se você gostou, você deixa o like e pode também contribuir. Tem aqui o nosso Pix, né? Quero passar no mestrado, @gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor. Se não tiver nenhum valor também não tem problema. Pode assistir as aulas de maneira gratuita. O curso é gratuito para todos que quiserem assistir. Ele está aí gratuitamente, certo? Então, a gente vai para a próxima aula, onde a gente está já finalizando esse curso de elaboração de projeto de pesquisa. Agora a gente vai falar sobre a introdução do projeto de pesquisa, né? Introdução é a primeira coisa que a gente lê no projeto de pesquisa, mas é a última coisa que a gente faz quando está redigindo o processo de escrita do projeto de pesquisa, certo? Então, nossa próxima aula, uma das últimas aulas, é sobre a introdução. Vejo você na nossa próxima aula, beleza?